A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 5, O Último Olimpiano. Narração: Danilo Oliveira. Capítulo 19. Destruímos a Cidade Eterna. A ponte para o Olimpo estava se desintegrando. Saltamos do elevador para o caminho de mármore branco e imediatamente apareceram rachaduras aos nossos pés. "Pulem!" disse Grover, o que para ele era fácil, pois ele é metade bode montês. Ele saltou para a laje de pedra seguinte, enquanto a nossa se inclinava nauseantemente. "Deuses, eu odeio altura!" gritou Thalia, enquanto eu e ela pulamos. Annabeth, porém, não estava em condições de pular. Ela cambaleou e gritou: "Percy!" Peguei-a pela mão no momento em que o calçamento ruiu, transformando-se em pó. Por um segundo, pensei que ela fosse cair, me levando com ela. Seus pés pendiam no ar. Sua mão começou a escorregar até que eu a segurava apenas pelos dedos. Então, Grover e Thalia agarraram minhas pernas, e eu encontrei força extra. Annabeth não ia despencar. Puxei-a para cima e ficamos caídos, tremendo, no calçamento. Não percebi que estávamos abraçados até que, de repente, ela se retesou. Obrigada", murmurou. Tentei dizer, não há de quê, mas saiu algo como, Dan. "Continuem!" Grover puxou meu ombro. Nós nos soltamos e atravessamos correndo a ponte no céu, enquanto mais pedras se soltavam e despencavam no abismo. Chegamos à montanha no momento em que o último trecho ruiu. Annabeth olhou para trás, para o elevador, que agora estava completamente fora de alcance. 2 portas de metal polido pairando no espaço, presas a nada, 600 andares acima de Manhattan. "Estamos isolados, por nossa própria conta", disse ela. "Bé", respondeu Grover. "A conexão entre o Olimpo e a América está se dissolvendo. Se ruir..." "Os deuses não vão se mudar para outro país desta vez", disse Thalia. "Esse vai ser o fim do Olimpo. O momento derradeiro." Corremos pelas ruas. Mansões queimavam. Estátuas haviam sido derrubadas. Nos parques, árvores tinham sido reduzidas a lascas. Parecia que alguém havia atacado a cidade com um cortador de grama gigante. "A foice de Cronos", disse eu. Seguimos o caminho sinuoso em direção ao Palácio dos Deuses. Não me lembrava de a estrada ser tão comprida. Talvez Cronos estivesse fazendo o tempo passar mais lentamente. Ou talvez fosse apenas o terror me retardando. Todo o topo da montanha estava em ruínas. Tantos prédios e jardins lindos destruídos. Alguns deuses menores e espíritos da natureza haviam tentado deter Cronos. O que restava deles espalhava-se pela estrada. Armaduras espatifadas, roupas rasgadas, espadas e lanças partidas ao meio. Em algum lugar à nossa frente, a voz de Cronos rugiu. "Tijolo por tijolo. Foi esta a minha promessa. Vou demolir tijolo
por tijolo. Um templo de mármore branco com um domo dourado subitamente explodiu. O domo disparou para o alto como a tampa de uma chaleira e se estilhaçou em 1 bilhão de pedaços, fazendo chover entulho sobre a cidade. Aquele era um santuário para Ártemis, grunhiu Thalia. Ele vai pagar por isso. Corríamos sob o arco de mármore com as imensas estátuas de Zeus e Hera quando toda a montanha rangeu, adernando como um barco em uma tempestade. Cuidado! Gritou Grover. O arco desmoronou. Ergui os olhos a tempo de ver uma Hera de 20 toneladas, carrancuda, caindo sobre nós. Annabeth e eu teríamos sido esmagados, mas Thalia nos empurrou por trás e caímos no chão, fora de perigo. Thalia! Gritou Grover. Quando a poeira assentou e a montanha parou de balançar, nós a encontramos ainda viva, mas com as pernas presas sob a estátua. Tentamos desesperadamente mover a estátua, mas teriam sido necessários vários ciclopes para isso. Quando tentamos soltar Thalia, puxando-a, ela gritou de dor. Sobrevivo a todas aquelas batalhas para ser derrotada por um estúpido pedaço de pedra, resmungou ela. Era, disse Annabeth, ultrajada. Ela aprontou comigo o ano todo. Sua estátua teria me matado se você não nos tivesse empurrado. Thalia fez uma careta. Bem, não fiquem aí parados. Eu vou ficar bem. Vão! Não queríamos deixá-la, mas eu podia ouvir Cronos rindo ao se aproximar do tribunal dos deuses. Mais prédios explodiram. Nós voltaremos, prometi. Eu não vou a lugar algum, gemeu Thalia. Uma bola de fogo foi lançada na encosta da montanha, perto dos portões do palácio. Precisamos correr, disse eu. Não creio que você queira dizer para longe, murmurou Grover esperançoso. Disparei na direção do palácio, Annabeth logo atrás de mim. Era o que eu temia, suspirou Grover, trotando em nosso encalço. As portas do palácio eram grandes o bastante para deixar passar um transatlântico, mas haviam sido arrancadas das dobradiças e estraçalhadas como se nada pesassem. Tivemos de escalar uma imensa pilha de pedras destroçadas e metal retorcido para entrar. Cronos estava no centro da sala dos tronos, os braços abertos, olhando para o teto estrelado como se abarcasse tudo aquilo. Sua gargalhada ecoava ainda mais alta do que no abismo do Tártaro. Finalmente! Berrou ele. O Conselho Olimpiano! Tão orgulhoso e poderoso! Qual trono de poder eu vou destruir primeiro? Ita Nakamura estava parado a um lado, tentando se manter longe do caminho da foice de seu mestre. O braseiro estava quase apagado. Apenas algumas brasas brilhavam embaixo das cinzas. Hestia não se encontrava em nenhum lugar à vista. Tampouco Rachel. Eu torcia para que ela estivesse bem, mas havia visto tanta destruição que tinha medo de pensar a respeito. O Ofiotauro nadava em sua esfera de água no canto mais distante da sala, sabiamente não emitindo nenhum som, mas não ia demorar muito para que Cronos o notasse. Annabeth, Grover e eu demos um passo à frente na direção da luz das tochas. Ita nos viu primeiro. Meu senhor! Avisou ele. Cronos virou-se e sorriu por meio do rosto de Luke. Exceto pelos olhos dourados, ele parecia exatamente o mesmo de 4 anos atrás, quando me dera as boas-vindas no chalé de Hermes. Annabeth emitiu um som dolorido no fundo da garganta, como se alguém tivesse acabado de lhe acertar um soco inesperado. Devo destruí-lo primeiro, Jackson? Perguntou Cronos. Essa
é a escolha que você fará. Lutar contra mim e morrer em vez de se curvar? As profecias nunca terminam bem. Você sabe. Luke lutaria com uma espada, falei. Mas suponho que você não tenha a habilidade dele. Cronos sorriu com escárnio. Sua foice começou a mudar, até ele estar segurando a antiga espada de Luke, morde-costas, com sua lâmina metade aço, metade bronze celestial. Ao meu lado, Annabeth arquejou como se de repente tivesse tido uma ideia. Percy, a lâmina! Ela desembainhou sua faca. E a alma do herói, a lâmina maldita ceifará. Não entendi por que ela estava me lembrando daquele verso da profecia naquele momento. Não era exatamente algo que levantasse o moral. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Cronos ergueu a espada. Espere! Gritou Annabeth. Cronos veio para cima de mim como um furacão. Meus instintos assumiram o controle. Eu me desviei, ataquei e rolei, mas tinha a sensação de estar lutando contra uma centena de espadachins. Ethan correu, tentando posicionar-se atrás de mim, mas Annabeth o interceptou. Eles começaram a lutar, mas eu não podia me concentrar em como ela estava se saindo. Percebi vagamente que Grover começara a tocar sua flauta de bambu. O som me encheu de entusiasmo e coragem. Imagens da luz do sol, de um céu azul e de uma campina tranquila em algum lugar distante da guerra. Cronos encurralou-me contra o trono de Hefesto, uma imensa estrutura mecânica reclinável coberta por engrenagens de bronze e prata. O titã brandiu a espada e eu consegui saltar para o assento. O trono começou a emitir barulhos e zumbidos, vindos dos mecanismos secretos. Modo de defesa, avisou ele. Modo de defesa. Aquilo não podia ser bom. Pulei por sobre a cabeça de Cronos quando o trono disparou ondas elétricas em todas as direções. Uma delas atingiu Cronos no rosto, fazendo-o arquear o corpo e erguer a espada. Ele caiu de joelhos e largou o morde-costas. Annabeth viu sua oportunidade, chutou Ethan, tirando-o do caminho, e avançou para Cronos. Luke, ouça! Eu queria gritar com ela, dizer-lhe que era louca por tentar argumentar com Cronos, mas não houve tempo para isso. Cronos moveu a mão e Annabeth voou para trás, indo bater no trono de sua mãe e desabando no chão. Annabeth! Gritei. Ethan Nakamura levantou-se. Ele agora se interpunha entre mim e Annabeth. Eu não podia lutar com ele sem dar as costas para Cronos. A música de Grover assumiu um tom mais urgente. Ele se movia na direção de Annabeth, mas, tocando, não podia ir mais rápido. No chão da Sala dos Tronos começou a crescer grama. Raízes minúsculas insinuavam-se entre as rachaduras das pedras de mármore. Cronos ergueu-se, apoiando-se em um dos joelhos. Seu cabelo fumegava. O rosto estava coberto por queimaduras. Ele estendeu a mão para a espada, mas dessa vez ela não voou para ele. Nakamura! Ele gemeu. Hora de provar seu valor. Você conhece o ponto vulnerável de Jackson. Mate-o e será infinitamente recompensado. Os olhos de Ethan desceram para a parte inferior do meu tronco, e eu tive certeza de que ele sabia. Mesmo que não conseguisse me matar, tudo o que tinha de fazer era contar aquilo a Cronos. Não havia como eu me defender para sempre. Olhe à sua volta, Ethan, disse eu. O fim do mundo. É essa a recompensa que você quer? Quer mesmo ver tudo destruído? O bem e o mal, tudo? A essa altura, Grover já estava alcançando Annabeth. A grama se espessava no chão. As raízes
tinham quase 30 centímetros e pareciam pelos de barba crescendo. Não tem nenhum trono para Nêmesis, murmurou Ethan. Nenhum trono para minha mãe. Isso mesmo. Cronos tentou se levantar, mas cambaleou. Acima de sua orelha esquerda, um tufo de cabelos louros ainda fumegava. Aniquile-os. Eles merecem sofrer. Você disse que sua mãe é a deusa do equilíbrio. Lembrei-lhe. Os deuses menores merecem mais, Ethan. Mas a destruição total não é o equilíbrio. Cronos não constrói. Ele só destrói. Ethan olhou para o trono crepitante de Hefesto. A música de Grover continuava, e Ethan se balançava com o ritmo, como se a música o enchesse de nostalgia. Um desejo de ver um lindo dia, de estar em qualquer lugar, menos ali. Seu olho bom piscou. Então ele atacou, mas não a mim. Enquanto Cronos ainda estava de joelhos, Ethan baixou sua espada contra o pescoço do Senhor Titã. Isso deveria tê-lo matado instantaneamente, mas a lâmina se estilhaçou. Ethan caiu para trás, abraçando a barriga. Um estilhaço de sua própria lâmina havia ricocheteado e perfurado sua armadura. Cronos se ergueu vacilante, assomando junto ao servo. Traição! Rosnou. A música de Grover continuava a tocar, e a grama crescia em torno do corpo de Ethan, que me fitou, o rosto contraído de dor. Merecem mais, arquejou ele. Se eles, ao menos, tivessem tronos. Cronos bateu o pé e o chão se abriu ao redor de Ethan. O filho de Nêmesis caiu por uma fissura que passava direto pelo coração da montanha, direto para o vazio. Este é o fim dele. Cronos apanhou a espada. E agora, o de vocês. Meu único pensamento era manter Cronos longe de Enabeth. Grover agora estava ao lado dela, havia parado de tocar e dava-lhe um pouco de ambrosia. Em todo lugar que Cronos pisava, as raízes envolviam seus pés, mas Grover havia parado a mágica cedo demais. As raízes não eram grossas nem fortes o suficiente para fazer outra coisa que não irritar o Titã. Atravessamos o braseiro lutando, chutando brasas e faíscas. Cronos arrancou um descanso de braço do trono de Ares, o que para mim não era nenhum problema. Mas então ele me fez recuar até o trono de meu pai. Ah, sim, disse Cronos. Este vai dar ótima lenha para minha nova lareira. Nossas lâminas se chocaram com uma chuva de centelhas. Ele era mais forte do que eu, mas nesse momento eu sentia em meus braços a força do oceano. Empurrei-o para trás e golpeei novamente, acertando contra a corrente em seu peitoral com tanta força que abri uma brecha no bronze celestial. Cronos tornou a bater o pé e o tempo desacelerou. Tentei atacar, mas estava me movendo à velocidade de uma geleira. Cronos recuou lentamente, recuperando o fôlego. Examinou o rasgo em sua armadura enquanto eu lutava para avançar, amaldiçoando-o em silêncio. Ele podia ter todos os tempos de descanso que quisesse. Podia me imobilizar à vontade. Minha única esperança era que o esforço o estivesse consumindo. Se eu pudesse esgotá-lo... É tarde demais, Percy Jackson, disse ele. Olhe! Ele apontou para o braseiro, e as brasas brilharam. Um lençol de fumaça branca fluiu do fogo, formando imagens como uma mensagem de íris. Vi Nico e meus pais na Quinta Avenida, lutando em uma batalha perdida, cercados por inimigos. Em segundo plano, Hades lutava em sua carruagem negra, convocando onda após onda de zumbis,
que iam emergindo do chão, mas as forças do exército do Titã pareciam igualmente infindáveis. Enquanto isso, Manhattan ia sendo destruída. Os mortais, agora totalmente despertos, corriam aterrorizados. Automóveis guinavam e colidiam. A cena mudou, e vi algo ainda mais apavorante. Uma massa de tempestade aproximava-se do rio Hudson, movendo-se rapidamente pela costa de Jersey. Carruagens a cercavam, unidas em combate contra a criatura na nuvem. Os deuses atacavam, relâmpagos cintilavam, flechas de ouro e prata penetravam a nuvem como foguetes traçantes e explodiam. Lentamente, a nuvem se abriu, e vi Typhon com clareza pela primeira vez. E soube que enquanto vivesse, o que não deveria ser assim tanto tempo, jamais conseguiria tirar aquela imagem de minha mente. A cabeça de Typhon mudava o tempo todo. A cada momento ele era um monstro diferente, cada um mais horrível do que o anterior. Olhar para seu rosto teria me enlouquecido, então fixei os olhos em seu corpo, que não era muito melhor. Ele era humanoide, mas sua pele me lembrava um sanduíche de almôndegas que tivesse ficado no armário de alguém o ano todo. Tinha manchas verdes, com bolhas do tamanho de edifícios, e marcas enegrecidas pelos éons que ficara preso debaixo do vulcão. Suas mãos eram humanas, mas com garras de águia. As pernas eram escamosas e reptilianas. Os olimpianos estão empreendendo seu esforço final. Cronos riu. Que patético! Zeus lançou um raio de sua carruagem. A explosão iluminou o mundo. Pude sentir o choque mesmo ali no Olimpo, mas quando a poeira baixou, Typhon ainda estava de pé. Cambaleava um pouco, com uma cratera fumegante no alto da cabeça deformada, mas rugia enfurecido e continuava avançando. Meus membros voltaram a se mexer. Cronos não pareceu perceber. Sua atenção estava voltada para a luta e sua vitória final. Se eu pudesse resistir mais alguns segundos, e se meu pai cumprisse a palavra... Typhon entrou no rio Hudson, e mal afundou até a metade da panturrilha. Agora, pensei, implorando a imagem na fumaça, por favor, tem de acontecer agora. Como um milagre, uma trombeta de concha soou vindo da imagem fumacenta, o chamado do oceano, o chamado de Poseidon. Ao redor de Typhon, o rio Hudson irrompeu com violência, agitando-se com ondas de mais de 12 metros. Da água surgiu uma nova carruagem, esta puxada por imensos cavalos marinhos, que nadavam no ar com a mesma facilidade que na água. Meu pai, brilhando com uma aura azul de poder, descreveu um círculo desafiador em torno das pernas do gigante. Poseidon não era mais um velho. Mostrava-se novamente como ele mesmo, bronzeado e forte, com a barba preta. Quando ele brandia o tridente, o rio respondia, formando uma nuvem afunilada em torno do monstro. Não! Cronos berrou, após um momento de silêncio atônito. Não! Agora, meus companheiros! A voz de Poseidon era tão alta que eu não tinha certeza se a estava ouvindo da imagem de fumaça ou do outro lado da cidade. Lutem pelo Olimpo! Guerreiros irromperam do rio, cavalgando as ondas em imensos tubarões, dragões e cavalos marinhos. Era uma legião de ciclopes, e liderando-os na batalha estava... Tyson! Gritei. Eu sabia que ele não podia me ouvir, mas eu o olhava assombrado. Ele havia aumentado magicamente de tamanho. Devia estar com uns 10 metros de altura, tão grande quanto qualquer um de seus primos mais velhos, e pela primeira vez estava usando a armadura completa. Logo atrás dele ia Briareu, o centímano. Todos os ciclopes seguravam imensas extensões de correntes de ferro negro,
grandes o suficiente para ancorar um encouraçado, com ganchos de 4 pontas nas extremidades. Eles as giravam como laços e começaram a prender Tífon, lançando cordas em torno das pernas e dos braços da criatura, usando a maré para continuar circulando, enredando-o lentamente. Tífon se sacudia, rugia e puxava as correntes, arrancando alguns ciclopes de suas montarias. Mas havia correntes demais. O simples peso do batalhão começou a cansar Tífon. Poseidon atirou seu tridente e atravessou a garganta do monstro. O ícor dourado e mortal jorrou do ferimento, criando uma cachoeira mais alta que um arranha-céu. O tridente voou de volta para a mão de Poseidon. Os outros deuses atacaram com força renovada. Ares aproximou-se e apunhalou Tífon no nariz. Ártemis acertou o monstro no olho com uma dúzia de flechas de prata. Apolo disparou uma chamejante saraivada de flechas e ateou fogo à tanga do monstro. E Zeus continuou golpeando o gigante com raios até que, por fim, lentamente, a água se ergueu, envolvendo Tífon como um casulo, e ele começou a afundar sob o peso das correntes. O monstro gritava em agonia, debatendo-se com tanta força que as ondas inundaram o litoral de Jersey, cobrindo prédios de 5 andares e erguendo-se na ponte George Washington. E afundou quando meu pai abriu um túnel especial no fundo do rio, um interminável escorrega que o levaria direto para o Tártaro. A cabeça do gigante foi engolida por um redemoinho fervilhante e ele desapareceu. Ah! Gritou Cronos, e então atravessou a fumaça com a espada, estilhaçando a imagem. Estão vindo para cá. Você está perdido, falei. Eu ainda nem comecei. Ele avançou numa velocidade ofuscante. Grover, o sátiro bravo e estúpido, tentou me proteger, mas Cronos o atirou para o lado como uma boneca de pano. Eu dei um passo para o lado e o apunhalei sob a guarda. Era um bom truque. Infelizmente, Luke o conhecia. Ele contrapôs o golpe e me desarmou usando um dos primeiros movimentos que me ensinara. Minha espada deslizou pelo chão e foi cair direto na fissura aberta. Pare! Enabeth surgiu do nada. Cronos girou para enfrentá-la e brandiu mordicostas, mas não sei como Enabeth aparou o golpe com o punho de sua faca. Era uma jogada que somente o lutador de faca mais rápido e hábil poderia ter feito. Não me pergunte onde ela encontrou a força, mas deu um passo à frente para alavancar as lâminas cruzadas e por um momento ficou cara a cara com o Senhor Titã, imobilizando-o. Luke, agora eu compreendo. Você tem de confiar em mim, disse ela, rangendo os dentes. Cronos rugiu de fúria. Luke Castellan está morto. Seu corpo será consumido pelo fogo quando eu assumir minha verdadeira forma. Tentei me mover, mas meu corpo estava novamente imobilizado. Como Enabeth, machucada e quase morta de exaustão, encontrava forças para lutar contra um titã como Cronos? Ele fez força contra ela, tentando soltar sua lâmina, mas ela o conteve, os braços tremendo enquanto ele forçava a espada na direção de seu pescoço. Sua mãe, grunhiu Enabeth. Ela viu o seu destino. Servir a Cronos, rugiu o titã. Esse é o meu destino. Não, insistiu Enabeth. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eu não sabia se eram de tristeza ou de dor. Não é esse o fim, Luke. A profecia. Ela viu o que você faria. A profecia se aplica a você. Eu vou destruí-la, criança.
berrou Cronos. Não vai, replicou Enabeth. Você prometeu. Neste exato momento, você está contendo Cronos. Mentiras! Cronos tornou a empurrar, e dessa vez Enabeth perdeu o equilíbrio. Com a mão livre, Cronos bateu em seu rosto e ela deslizou para trás. Reuni toda a minha força de vontade. Consegui me levantar, mas era como se eu estivesse segurando o peso do céu novamente. Cronos avultou-se junto a Enabeth, a espada erguida. O sangue escorria do canto da boca de Enabeth. Ela grasnou. Família, Luke! Você prometeu! Dei um passo doloroso à frente. Grover estava de pé outra vez, perto do trono de Hera, mas também parecia estar fazendo força para se mover. Antes que um de nós conseguisse se aproximar de Enabeth, Cronos cambaleou. Ele olhou para a faca na mão de Enabeth, para o sangue em seu rosto. Promessa! Então arquejou, como se não conseguisse respirar. Enabeth! Mas não era a voz do Titã. Era a de Luke. Ele tropeçou, como se não conseguisse controlar o próprio corpo. Você está sangrando. Minha faca! Enabeth tentou erguer a faca, que caiu ruidosamente de sua mão. Seu braço estava dobrado em um ângulo estranho. Ela olhou para mim, suplicante. Percy, por favor. Eu podia me mover outra vez. Corri e peguei a faca. Arranquei mordicostas da mão de Luke e lancei-a na lareira. Luke mal prestava atenção em mim. Ele deu um passo na direção de Enabeth, mas eu me coloquei entre os dois. Não toque nela, falei. A raiva atravessou seu rosto. A voz de Cronos rosnou. Jackson! Era a imaginação minha ou seu corpo inteiro estava brilhando, ficando dourado? Ele tornou a arquejar. A voz de Luke. Ele está mudando. Ajudem-me. Ele está quase pronto. Não vai mais precisar do meu corpo. Por favor. Não! Berrou Cronos. Ele olhou ao redor, procurando a espada, mas ela estava na lareira, ardendo entre as brasas. Ele cambaleou naquela direção. Tentei detê-lo, mas ele me tirou do caminho, me empurrando com tanta força que fui cair ao lado de Enabeth e bati a cabeça ruidosamente na base do trono de Atena. A faca, Percy! Murmurou Enabeth. Sua respiração era superficial. Herói! Lâmina maldita! Quando minha visão recuperou o foco, vi Cronos pegando a espada. Ele então gritou de dor e a deixou cair. Suas mãos fumegavam, queimadas. O fogo na lareira havia se tornado incandescente, como se a foice não fosse compatível com ele. Vi uma imagem de Hestia bruxuleando nas cinzas, franzindo a testa com um olhar de desaprovação para Cronos. Luke virou-se e desabou, apertando as mãos destruídas junto ao corpo. Por favor, Percy! Consegui ficar de pé. Caminhei na direção de Cronos com a faca. Eu devia matá-lo. Esse era o plano. Luke parecia saber o que eu estava pensando. Ele umedeceu os lábios. Você não pode fazer isso sozinho. Ele vai romper meu controle. Vai se defender. Somente minha mão. Eu sei onde. Eu posso mantê-lo sob controle. Ele agora estava definitivamente brilhando, sua pele começando a fumegar. Ergui a faca para golpeá-lo. Então, olhei para Enabeth, para Grover embalando-a nos braços, tentando protegê-la. E finalmente entendi o que ela tentara me dizer. Você não é o herói, dissera Rachel. Isso vai influenciar o que você fizer. Por favor, gemeu Luke. Não há tempo. Se Cronos evoluísse para sua verdadeira forma, não haveria como detê-lo. Ele faria Typhon parecer um garotinho valentão no playground. O verso da grande profecia
ecoava em minha cabeça. E a alma do herói, a lâmina maldita ceifará. Meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo e eu entreguei a faca a Luke. Grover gritou. Percy! Você está... Ah! Louco, insano, com um parafuso frouxo. Provavelmente. Mas observei Luke segurar o cabo. Fiquei parado na frente dele, indefeso. Ele abriu as correias laterais de sua armadura, expondo um pequeno pedaço de pele abaixo do braço esquerdo, um lugar que seria muito difícil atingir. Com dificuldade, ele apunhalou a si mesmo. Não foi um corte muito fundo, mas Luke uivou. Seus olhos ardiam como lava. A sala do trono tremeu, me derrubando. Uma aura de energia cercou Luke, tornando-se cada vez mais brilhante. Fechei os olhos e senti uma força como uma explosão nuclear formar bolhas na minha pele e rachar meus lábios. Tudo ficou silencioso por um longo tempo. Quando voltei a abrir os olhos, vi Luke estatelado no braseiro. No chão, à sua volta, havia um círculo de cinzas. A foice de Cronos se liquefizera, transformando-se em metal derretido e se misturando ao fogo, que agora reluzia como a forja de um ferreiro. O lado esquerdo de Luke estava ensanguentado. Seus olhos estavam abertos, azuis como antes. Sua respiração era um ronco profundo. Boa! Lâmina! Gemeu ele. Ajoelhei-me a seu lado. Annabeth aproximou-se mancando, amparada por Grover. Ambos tinham lágrimas nos olhos. Luke fixou os olhos em Annabeth. Você sabia. Eu quase a matei, mas você sabia. Psiu. A voz dela tremia. No fim, você foi um herói, Luke. Irá para o Elísio. Ele sacudiu a cabeça fracamente. Estou pensando no renascer. Tentar 3 vezes. Ilhas dos Abençoados. Annabeth fungou. Você sempre exigiu demais de si mesmo. Ele ergueu a mão queimada. Annabeth tocou a ponta de seus dedos. Você... Luke tossiu e seus lábios brilharam vermelhos. Você me amava? Annabeth enxugou as lágrimas. Houve um tempo em que pensei... Bem, pensei... Ela olhou para mim como se estivesse fascinada com o fato de eu ainda estar vivo, e percebi que eu fazia o mesmo. O mundo estava desabando, e a única coisa que de fato me importava era que ela ainda estava viva. Você era como um irmão para mim, Luke, disse ela suavemente, mas eu não o amava. Ele assentiu como se já esperasse essa resposta, e estremeceu de dor. Podemos ir buscar ambrosia, disse Grover. Nós podemos... Grover. Luke engoliu em seco. Você é o sátiro mais corajoso que já conheci. Mas não. Não tem cura. Ele tornou a tossir. Ele agarrou a manga da minha roupa e pude sentir sua pele me queimando como fogo. Ethan, todos os não reclamados, não deixe acontecer outra vez. Em seus olhos havia raiva, mas também súplica. Não vou deixar, falei. Prometo. Luke assentiu e sua mão me soltou, flácida. Os deuses chegaram alguns minutos depois, em trajes completos de guerra, entrando estrondosamente na sala dos tronos, na expectativa de uma batalha. O que encontraram foi Annabeth, Grover e eu, de pé, ao lado de um semideus destruído, à luz pálida e aconchegante do braseiro. Percy, chamou meu pai, o assombro em sua voz. O que é isto? Eu me virei e encarei os olimpianos. Precisamos de uma mortalha, anunciei, minha voz falhando. Uma mortalha para o filho de Hermes.
O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.